Seja bem-vindo então a mais um vídeo aí no canal O Lobisomem. E hoje a gente vai comentar então referente às declarações ali do excelentíssimo J.D. Vance, referente ao encontro diplomático que teve no Paquistão com a delegação iraniana de diplomacia, que não deu em nada. Mas a princípio ele tem alguma coisa para falar, então a gente vai ver. Beleza, time? Vamos lá, vamos acompanhar. Ok. E para onde vamos a partir daqui? Bem, Brett, eu não diria apenas que as coisas deram errado. Também acho que algumas coisas deram certo. Fizemos muitos avanços e deixamos muito claro quais eram os termos em que os Estados... Lembrando, esse vídeo aqui é de um outro canal, que depois eu vou passar ali e vou deixar o like para eles. A princípio eles jogaram no aplicativo de IA, então para tirar o pronunciamento em inglês e colocar português e mexer então aqui no semblante facial também para falar tudo em português, mas a princípio o inglês é a mesma coisa, beleza? A versão em inglês. Estados Unidos poderiam fazer concessões, em quais pontos éramos flexíveis e o que era absolutamente essencial para o presidente sentir que estava conseguindo um bom acordo. E então nós expusemos todas essas questões. Tivemos boas conversas. Foi a primeira vez que os governos do Irã e do Ezequiel se encontraram em um nível tão alto, talvez, na história da atual liderança do Irã. Isso, eu acho, é algo positivo. E, novamente, nós realmente avançamos um pouco nas negociações. A questão agora é se os iranianos terão coragem suficiente. Aquele material foi enterrado no subsolo pela Operação Midnight Hammer. Mas se pensar nisso a longo... Esse material que ele está falando são os tais 400 quilos de urânio que foram bombardeados então nas usinas de processamento de urânio ali nas centrífugas. É referente ali ao vídeo que eu postei ontem, referente ali todo o sistema de desenvolvimento de tecnologia nuclear de urânio, então, do Irã, beleza? Tem um monte de empresa, é uma cadeia bem completa, onde a gente fez esse vídeo, então, e eu postei, tá ali. Qualquer coisa, só dá uma passada lá e dá uma olhadinha, para se inteirar melhor. Mas o que ele está falando aqui é referente aos 400 quilos, então, enterrados nas bases explodidas pelos Estados Unidos e Israel. Prazo, o presidente não quer deixar o próximo presidente ou o seguinte preocupado com esse programa, então gostaríamos de tirar esse material do país totalmente para que os Estados Unidos tenham o controle. Essa é a número 1. E a segunda coisa é que, de novo, sobre a verificação, uma coisa é os iranianos dizerem que não vão ter uma arma nuclear, outra coisa é nós estabelecermos o mecanismo para garantir que isso não aconteça. Parte disso, é claro, garantir que eles não tenham a capacidade de enriquecer urânio, que foi como chegaram tão perto de uma arma nuclear antes. Então essas são as duas coisas em que, francamente, acho que os iranianos fizeram algum progresso. Eles vieram na nossa direção, por isso acho que nós diríamos que tivemos bons sinais, mas eles não avançaram o suficiente. E então o que decidimos foi, sabe de uma coisa? Já que não achamos que essa equipe e esse cronograma atual conseguirão fechar um acordo, deixem que voltem para Teherã. Nós vamos voltar para Washington e é onde estamos hoje. Então, existe um próximo passo? Haverá mais conversas em breve? Elas ocorrem no Paquistão e você as lidera? É uma pergunta interessante, Brett. Fundamentalmente, cabe aos iranianos responder, pois a bola está com eles. Deixamos claro onde podemos ser flexíveis e onde o material nuclear deve obrigatoriamente sair do Irã. Agora, o que é interessante, Brett, sobre isso é que no processo de fazer essa negociação, eu acho que adquirimos algum conhecimento sobre como os iranianos estão negociando e é por isso que saímos do Paquistão, porque o que descobrimos é que eles não conseguiram, acho que a equipe que estava lá não conseguiu fechar um acordo e eles tiveram que voltar para Teherã, seja para o líder supremo ou para outra pessoa, e realmente obter aprovação para os termos que havíamos estabelecido. Então, novamente, se teremos mais conversas, se chegaremos a um acordo, eu realmente acho que a bola está com o Irã, porque colocamos muito na mesa
Nós, na verdade, deixamos bem claro quais eram as nossas linhas vermelhas. Também deixamos claro, Brett, que nós ficaríamos muito felizes. O presidente dos Estados Unidos disse que ficaria muito feliz se o Irã fosse tratado como um país normal, com uma economia normal e se o seu povo... Trump começou muito errado essa brincadeira. Primeiro ele disse que ia liquidar com a civilização inteira. Depois aceitou então os 10 termos que foram para a mesa de negociação, mas que não era os mesmos termos que o Irã propôs. E só assim o Irã foi para a mesa de negociação. Eram totalmente diferentes os termos, tanto da solicitação de um, do Irã, quanto da solicitação do outro, que é os Estados Unidos. São termos diferentes e por isso que deu bagunça na negociação aí. Pudesse prosperar. Mas para o Irã ser um país normal economicamente, terá que ser um país normal sob a perspectiva de não buscar armas nucleares e terá que ser um país normal ao não buscar o terrorismo. E então realmente há, eu acho, um grande acordo a ser feito aqui, mas cabe aos iranianos, eu acho, dar o próximo passo. Eu ouço você falando sobre o urânio enriquecido e a arma nuclear e a incapacidade deles de terem uma a longo prazo. Não ouço você mencionar a reabertura total do Estreito de Hormuz sem taxas. Essa é uma das linhas vermelhas? É uma das coisas que falamos, Brett. Precisamos ver o Estreito de Hormuz totalmente aberto. Sinceramente, esse é um ponto onde os iranianos tentaram mudar as regras durante a negociação. Deixamos claro que isso é inaceitável. Na negociação dissemos, os PNUKA oferecem um cessar-fogo e param os bombardeios. Em troca, esperamos que os iranianos reabram totalmente o Estreito de Hormuz. Como o presidente disse, vimos um aumento significativo no tráfego passando pelo Estreito de Hormuz. Isso é bom para a economia global. Isso também é bom para os Estados Unidos da América. Mas ainda não vimos essa reabertura total. Nossa expectativa é que os iranianos continuem avançando. Aqui, ó, referente ao tráfico que ele comentou. Aqui, a princípio, veio uma embarcação. Esse aqui não dá para ver qual que é o fornecedor de dados aqui deles. Mas dá para ver que tem uma embarcação que ela veio, fez uma voltinha e retornou para a ilha. Então, bem provável que vai vir aqui nessa ilhazinha, né? Essa pequenininha. E a outra, ela passou, então, aqui. Mas o grosso, referente aos navios de carga pesada, eles estão todos aqui acumulados, nessa lateral aqui também. E mais adiante aqui para dentro do Golfo. E aqui na lateral também tem um acúmulo considerável, então, de embarcações. Vou aproveitar para deixar o like aqui para eles. Beleza? Na abertura do Estreito de Hormuz. Se não o fizerem, isso mudará a negociação que temos com eles. Você não está surpreso. Afinal, os iranianos costumam falar sobre negociações de uma maneira diferente. O chanceler do Irã postou: em conversas de alto nível, o Irã agiu de boa fé com os Zelensky para acabar com a guerra. Mais perto do Mou de Islamabad, vimos maximalismo, mudança de metas e bloqueios. Nada foi aprendido. Boa vontade gera boa vontade, inimizade gera o mesmo. Isso não parece que eles vão voltar à mesa de negociações tão cedo. Esse cessar-fogo continua. E então depois a guerra recomeça? Brett, agradeço ao Marechal Monir e ao primeiro-ministro do Paquistão. Foram anfitriões incríveis e estadistas notáveis ao mediarem a conversa entre nós e os iranianos. Novamente, dois países que não tinham conversas sérias há muito tempo. Sobre a declaração do ministro das Relações Exteriores, Araghchi, se observar o que ele disse, sim, há um pouco de bravata, mas nas entrelinhas ele diz que estivemos a poucos centímetros de um acordo. Isso sugere que os iranianos estão muito interessados em fechar um acordo e realmente se aproximaram bastante da nossa posição ao longo do tempo. Essa parte, só vou dar o estágio... Aí, ó, só para não ficar tão feio. Essa parte das bravatas, isso ali não tinha saído em lugar nenhuma mídia. A princípio, é de acordo com o excelentíssimo J.D. Vance. Então, se houve bravatas numa reunião diplomática, ali eu acho que não teria espaço para
para bravatas. E era para ser um troço sério, cara. Não. Por isso que deu bagunça. Começaram a ficar bravos um com o outro, aí é bagunça, não é certo? Vamos dar sequência então. Das negociações. Mas uma coisa que eu vou dizer, Brett, é que os iranianos são negociadores muito diferentes de nós nos Estados Unidos. O que eu, Jared Kushner e Steve Witkoff fizemos foi deixar muito claro: estas são as coisas que estamos dispostos a ceder, mas estas são as coisas que precisamos ter. Precisamos que o material enriquecido esteja fora do Irã. Precisamos do compromisso conclusivo deles de não desenvolver uma arma nuclear. Se os iranianos estiverem dispostos a aceitar esse ponto, então isso pode ser um acordo muito bom para... Aí, referente a esse ponto aí, no pedido ali então dos 10 pontos do Irã, o livre uso do urânio era para ser do Irã, estava num dos 10 pontos, então aí já temos um ponto divergente forte. E esse também corroborou então com o não acordo de paz. Ambos. Senão, a decisão é deles e a responsabilidade e a bola estão do lado deles. O futuro depende dos iranianos, como diz o presidente dos Estados Unidos. Nós temos as cartas. Vantagem militar nossa. Agora temos uma pressão econômica adicional que estamos aplicando sobre eles através do bloqueio que impusemos ao petróleo deles, saindo pelo Estreito de Hormuz. Então, nós temos muitas cartas, temos a vantagem e vamos ver o que os iranianos vão... Referente então ao petróleo, ao bloqueio americano ao petróleo do Irã, a princípio já passou um dos navios iranianos, então ignoraram o bloqueio e já deve ter passado também, que as notícias ali trouxeram recentemente, um navio chinês que também ignorou o bloqueio e passou. Eles estão lá, então, que nem um goleiro ruim. Essa é a verdade. Vamos dar sequência. Lidar com isso. É assim que o bloqueio funciona. Navios de guerra do EUA param navios iranianos indo para o Estreito de Hormuz. Não apenas navios iranianos, Brett, mas qualquer embarcação indo para portos iranianos ou vindo deles. Provavelmente veremos tentativas de mudar de bandeira, mas nós vamos saber disso, pois nossa inteligência é excelente sobre quais navios entram e saem que estão ligados ao Irã. Mas, Brett, aqui está o ponto muito interessante disso tudo. A única coisa que os iranianos fizeram, eles não nos derrotaram militarmente. As forças armadas deles foram dizimadas. Eles não conseguiram avançar. No que diz respeito ao uso de armas de guerra, o que eles fizeram foi praticar esse ato de terrorismo econômico contra o mundo inteiro. Eles ameaçam qualquer navio que passe pelo Estreito de Hormuz. Como o presidente mostrou, 2 podem jogar esse jogo. Se o Irã tenta praticar terrorismo econômico, seguimos o princípio de que nenhum navio iraniano está seguro. Sair também. Sabemos que isso é importante e gera alavancagem econômica. E Brett, o presidente, deseja que o povo iraniano prospere e tenha sucesso. Ele instruiu sua equipe a apresentar uma proposta séria. A decisão agora está com o Irã. Fizemos algum progresso? Sim, mas vamos descobrir com os iranianos se podemos dar o passo decisivo para um grande acordo. O presidente também disse que quer que isso termine logo, o mais rápido possível. Estão dizendo que você teve um ceticismo real sobre isso no início e que expressou isso ao presidente. Isso é verdade? Bem, Brett, eu dou meus conselhos ao presidente e espero que quando dou conselhos ao presidente, isso permaneça em sigilo, porque o presidente deve poder confiar em seus principais assessores sem que eles corram para a mídia. O que posso dizer, Brett, é que concordo 100% com o presidente que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu vi isso justamente nas negociações que tivemos. Nos últimos dias, ficou claro que eles são negociadores duros, mas, fundamentalmente, são o tipo de pessoas cuja posse de uma arma nuclear imporia custos terríveis ao mundo inteiro. Se eles estão dispostos a praticar terrorismo econômico contra o mundo todo, o que isso significaria? Que barganha teriam com uma bomba nuclear em Teherã? Esse resultado não é aceitável para nós. Portanto, apoio totalmente o objetivo do presidente de manter armas nucleares e as piores armas de guerra fora das mãos dos iranianos. Senhor vice-presidente, você diz que há progresso e que a viagem ao Paquistão não foi infrutífera.
No entanto, não estou ouvindo qual será o próximo passo caso os iranianos não ajam. Você também fez campanha para Viktor Orbán na Hungria e ele perdeu derrotado após 16 anos no poder. Gostaria de saber sua opinião sobre se valeu a pena ir apoiar Viktor Orbán. Naquela disputa, considerando que ele perdeu feio e é um dos únicos líderes europeus que apoia o Vladimir Putin. Brett, eu acho que o Viktor Orbán é um líder fantástico e seu legado na Hungria é realmente transformador. 16 anos mudando fundamentalmente aquele país. Mas decidimos fazer isso, Brett, não por ignorar pesquisas. Sabíamos que o Viktor tinha grandes chances de perder aquela eleição. Fizemos isso porque ele é um dos poucos líderes europeus que vimos disposto a enfrentar a burocracia em Bruxelas, que tem sido muito, muito ruim para os Estados Unidos. Então, por exemplo, quando um burocrata europeu ataca uma empresa americana, às vezes o único voto para proteger esse interesse americano foi o de Viktor Orbán. Não fomos apenas porque esperávamos que o Viktor ganhasse a eleição com facilidade. Fomos porque era a coisa certa apoiar uma pessoa que esteve ao nosso lado por muito tempo. Isso não era sobre Rússia e, fundamentalmente, não era sobre a Europa, mas sobre os Estados Unidos e ele ser um bom parceiro para mim e para o presidente pessoalmente. Lamento que ele tenha perdido. Trabalharemos muito bem com o próximo primeiro-ministro da Hungria. Não foi uma viagem ruim de forma alguma, pois vale a pena apoiar as pessoas, mesmo que não se vença todas as disputas. Só um momento, vice-presidente. O Special Report segue com o vice dos Estados Unidos já. Show de bola. Deixa eu só retomar aqui. Tivemos aí então a entrevista do J.D. Vance comentando ali sobre o acordo falhoso de paz lá no Paquistão, que deu ruim. Mas acredito eu que vai continuar nesses moldes aí sem muita alteração. Vai continuar dando ruim. Porque os Estados Unidos não vai aceitar o Irã continuar desenvolvendo a tecnologia nuclear. Isso é um fato. Então, vamos acompanhar bem de perto aí as últimas notícias e trazer assim que tiver alguma atualização boa pra gente aqui no canal, beleza? Tamo junto, é nóis. Deixa o like, faz seu comentário. Fui.